Está no Jornal à Noite, no NAU, Marta Temido, ex-ministra da Saúde, atual eurodeputada do Partido Socialista. Muito boa noite. Olá, Obrigada boa noite. pela presença neste jornal do NAU. Já vou querer saber a sua opinião sobre o estado da saúde em Portugal. Não posso deixar de lhe colocar essas questões, tendo à minha frente uma ex-ministra responsável por esta pasta, mas para já vamos começar pela situação internacional e pela Venezuela. E pela postura da União Europeia. É suficiente apelar à calma e à moderação depois da operação militar dos Estados Unidos? Obrigada pelo convite, boa noite a todos os que nos escutam. É muito importante, mas não é suficiente. Penso que valia a pena a União Europeia ter sido inequívoca na condenação da opção por esta intervenção que os Estados Unidos realizaram e ter a capacidade de juntar numa mesma frase as palavras Estados Unidos, agressão, violação do direito internacional, para que não ficasse qualquer dúvida de que não há dois pesos e duas medidas e há um respeito escrupuloso por aquilo que são os princípios da ordem internacional. E não constando essas palavras que acabou de referir na declaração conjunta, pode passar essa ideia que de facto a União Europeia tem dois pesos e duas medidas? Já é mais do que evidente. Infelizmente já é um rótulo que se colou à política externa da União Europeia. E era importante que assim não fosse. E estamos sempre a tempo de que a União Europeia seja aquilo que é. É fácil criticar a União Europeia, mas eu tenho pensado muito nestas últimas horas que, apesar de tudo, a União Europeia é o último reduto de um conjunto de valores, de princípios, de uma maneira de estar, de uma maneira de abordar a ordem internacional, de abordar a democracia. E era por isso que era tão importante que estes sinais fossem dados nestes momentos, porque mais tarde pode ser tarde demais, se outros episódios acontecerem, para vir fazer uma condenação que parecerá muito mais em causa própria. Qual é a sua interpretação do porquê é que não foram dados esses sinais e porquê é que não foi feita essa condenação inequívoca por parte da União Europeia? Há medo. É algo que desde há muito tempo se percebe. A União Europeia tem nos Estados Unidos, está habituada a ver os Estados Unidos como o seu parceiro transatlântico natural e é bom que assim seja e que assim volte a ser, mas estamos pelo menos perante um interregno, um parênteses nessa boa relação. E estamos perante um conjunto de sinais e de provas de que os Estados Unidos não são um amigo da União Europeia. Veem a União Europeia como mais um adversário, como pelo menos um rival. E consequentemente, seria de toda a utilidade que a União Europeia, internamente e externamente, fosse também tão clara, aprendesse talvez alguma coisa com o Sr. Trump nesse aspecto e fosse tão clara relativamente àquilo que é a sua maneira de estar no mundo, como outros parceiros, porque já não estamos no tempo de palavras mansas, digamos assim. Não estou aqui a impulsionar uma atitude de qualquer outro tipo, mas estou a dizer que as palavras têm de ser utilizadas para os momentos. Penso que foi muito importante a forma como as palavras têm força e a União Europeia não demonstrou essa força através Ontem o Secretário-Geral das Nações Unidas terá aberto a sessão do Conselho de Segurança dizendo que este é um momento grave. E, pelo menos, o tom com que se dizem as palavras, da forma como tem um significado próprio, a linguagem tem um significado próprio. E este não é o momento de nos bastarmos com a linguagem diplomática de sempre. Por muito que se compreenda, Portugal tem uma comunidade significativa na Venezuela. Precisamos do nosso parceiro transatlântico por um conjunto de outros aspectos. Hoje vimos como evoluíram as questões relacionadas com a Ucrânia. Na coligação dos dispostos. Na coligação dos... Daí vêm bons sinais. Daí vêm sinais minimamente auspiciosos, mas não é... Vamos lá ver, vamos perceber o interlocutor que temos à nossa frente, a diferença da forma como os Estados Unidos reagiram relativamente ao Canadá, penso eu, quando vieram primeiro anunciar que seriam o seu Estado número 51 e depois recuaram, teve muito a ver também com aquilo que foi a reação dos próprios canadianos, daquilo que foi o primeiro-ministro do Canadá, que foi assertivo na forma como, ainda aliás, outro primeiro-ministro na altura, Trudeau, ainda foi Trudeau, que foi muito vocal em dizer não, nós não estamos à venda, nós somos soberanos. Portanto, acho que a Europa tem de fazer um bocadinho de autoavaliação. Entrar no jogo, ou fazer o jogo de Donald Trump. Não é fazer em termos o jogo, de linguagem, é isso que está a defender? Não é fazer o jogo de Donald Trump, é ser
Vivemos num tempo tão complicado, neste início de ano, que só há uma coisa que nos pode servir como âncora, como amarração, que é a estrutura moral, o nosso arsenal de princípios, de regras, de ideais, por que não dizê-lo? É isso que nos diferencia. Senão seremos apenas mais um ator a jogar o jogo dos recursos naturais, o jogo de quem é que pode mais. Eu estou absolutamente convencida que isso não traz felicidade aos povos. E, em última instância, aquilo que os povos, as pessoas, as populações procuram é aquilo que lhes traz felicidade, não é aquilo que lhes permite dominar o mundo. Estou a falar de um mundo mais ideal? Sim, estou a dizer que precisamos de recuperar essa capacidade de fazer diferente daquilo que parece ser agora a doutrina dominante? Estou. Com toda a ingenuidade que isso tem? Sim. É isso que faz a diferença, é isso que faz as lideranças. E é isso que eu espero que a Presidente von der Leyen, o Presidente do Conselho, a alta representante, a nossa União Europeia, que ainda é o nosso melhor representante nestes tempos difíceis, traga. Não trouxe até agora. Mas poderá trazer. Posso prender pelas suas palavras que, relativamente a esta ação militar que os Estados Unidos levou a cabo na madrugada de sábado na Venezuela para afastar o presidente Nicolás Maduro, neste aspecto específico, a União Europeia está a mostrar fraqueza, ou mostrou até agora? Está a omitir palavras que são absolutamente essenciais. Compreendo que os países da União Europeia digam e acredito que isso caia muito bem junto da população venezuelana, que tem uma expectativa de que a Venezuela não entre numa situação de absoluto descalabro, sem estar a ser minimamente tolerante com um regime autoritário, ditatorial, de violação dos direitos humanos, provavelmente ilegítimo do seu ponto de vista das regras democráticas, que era aquele que estava em vigor. Mas se nós queremos que a Venezuela tenha uma transição democrática, tenha um destino que só assim cabe escolher, temos também de ser mais assertivos relativamente àquilo que queremos que o Sr. Trump faça, porque parece que neste momento o que queria fazer era substituir um ditador por uma vice-ditadora. Não acha, e é por aí que eu quero ir agora, não acha que pode ser contraproducente colocar uma presidente interina que é alguém que faz parte do regime que os Estados Unidos dizem que querem acabar? Aquilo que me parece é que os Estados Unidos, e custa-me até a compreender, porque a impetuosidade e a instabilidade e a incerteza associadas aos comportamentos de Trump, nós já os conhecemos. Mas tendíamos a acreditar que quem está com ele tinha uma ideia clara. O que às vezes parece é que não há nenhuma ideia clara como lidar com a situação nos próximos dias, porque retirou-se, exfiltrou-se uma pessoa para a submeter a um processo judicial, com argumentos com os quais não concordamos, mas que, enfim, não vamos discutir isso agora. Mas essa pessoa foi substituída por alguém que se diz que se mantém enquanto aceitar cumprir as regras que interessam aos Estados Unidos. Ora bem, isto não é nada. Mesmo que, assumindo que os Estados Unidos apenas estavam interessados na Venezuela por uma razão económica, não é certamente esta solução que vai trazer estabilidade, crescimento económico, aproveitamento do potencial que o próprio país tem à Venezuela. Muito pelo contrário, nós começamos a assistir a alguns sinais preocupantes de instabilidade, de maior instabilidade. Sabemos que a população da Venezuela olhou para este ato, para esta agressão, com uma expectativa enorme. É natural, apesar de tudo. Há muito medo no país. E naturalmente que haverá muito medo no país, porque nós não podemos esquecer que estamos a falar de um país que tem muitas pessoas a viverem no exílio, que tem muita gente deslocada, que tem uma situação de pobreza gravíssima. Já que falamos de ordem internacional, relativamente à qual os números das Nações Unidas diziam que a assistência humanitária que era necessária e que neste momento os parceiros internacionais tinham conseguido reunir, não chegava a satisfazer 20% das necessidades de assistência humanitária. Portanto, estamos a falar de um país com uma situação gravíssima e temos que nos preocupar com isso. Depois temos que nos preocupar com outra dimensão de tudo isto, que é o precedente.
Portanto, há a questão da Venezuela e há a questão do precedente. E há a questão da instabilidade regional. E o que é que a pode preocupar mais nesta questão do precedente que esta situação pode abrir? Bom, é já a evidente, Groenlândia, não é? Que é o evidente. que se mais fala. Sim, mas falemos da região, falemos da América Latina, falemos da Colômbia, falemos do Brasil, falemos do México e, sobretudo... Depois do que aconteceu sábado, isso leva-nos a olhar para o documento estratégico dos Estados Unidos com outros olhos? Sim, eu confesso que já voltei a ler o documento à procura de pistas que numa primeira leitura não estava focada em encontrar, porque achei o documento de um absurdo tal que talvez não o tenha levado tão a sério quanto aquilo que agora me parece que ele exige. E depois não podemos esquecer que este ano, neste primeiro ano do mandato Trump, a administração Trump já bombardeou 7 ou 8 países. Já ameaçou dezenas de outros países. E a minha pergunta é, até quando é que nós, comunidade internacional, vamos estar disponíveis para aceitar as várias desculpas que o governo Trump tem dado para essas intervenções? No Irão era a ameaça nuclear. Na Nigéria era a violação da comunidade cristã. A violência contra a comunidade cristã. Com bombardeamentos também no dia de Natal. Quase nada se ouviu sobre isso. Nós sabemos, pelos nossos embaixadores na Nigéria, que isso não é realidade, que foi uma falsa desculpa. O governo da Nigéria veio explicar que a operação tinha sido articulada. Vimos também aquilo que se vai passando na Somália. Vimos aquilo que é a intervenção dos Estados Unidos num conjunto de países que é, de facto, todos os dias, em violação daquilo que são as regras internacionais. Por isso me parece que é tão importante haver essa condenação inequívoca por parte da União Europeia. Voltamos ao início da nossa conversa. Nos deixemos apanhar naquela armadilha que primeiro eram os comunistas, depois os judeus, depois os deficientes, os portadores de alguma deficiência e depois éramos nós. Para fecharmos esta questão da Venezuela, e agora que está afastado Nicolás Maduro, qual é que lhe parece a melhor solução para o país? É o país ir a eleições o quanto antes? Donald Trump já veio dizer que nos próximos 30 dias não haverá condições para isso acontecer. Provavelmente. Como muitos outros, a União Europeia, e pela minha parte inteiramente de acordo, discutimos, pusemos em causa a legitimidade do último processo eleitoral. Aliás, do último e do penúltimo, com observadores portugueses e eurodeputados também nessa observação e a terem essa mesma leitura. E, portanto, como noutros países, olha, falemos da Guiné-Bissau, o que me parece é que o processo eleitoral ou é possível de ser reconduzido à sua tramitação normal e completado, não sei francamente, se as atas que existem permitem fazer esse claro apuramento, ou então fazer a repetição do processo eleitoral. Repare, parece que ontem a conclusão, aquilo que estava em cima da mesa nas Nações Unidas era exatamente a designação de um representante especial para, independente, evidentemente, para articuladamente com todos, e falamos de Edmundo González, de Corina Machado, falamos do governo de transição. Surpreendeu o Donald Trump vir dizer que não tinha condições para governar o país? Absolutamente. Uma Nobel da Paz. Fiquei com a angústia que eu imaginei, não uma angústia necessariamente política, porque não sei se o melhor era ser ela ou fazer a repetição de eleições, mas imaginei aquilo que os venezuelanos que olharam para este golpe, que desde o momento a mim me pareceu um golpe, uma usurpação, um ato ilegal, e que viram aí uma qualquer esperança, o que não terão sentido. Bom, Marta Temido, ex-ministra da Saúde, deixe-me aproveitar a sua presença aqui para lhe perguntar como é que encara o atual estado do SNS, nomeadamente estas dificuldades que não há meio de serem resolvidas nas urgências de vários hospitais, nomeadamente no Amadora de Sintra, onde, entretanto, já se demitiram 2 chefes da equipa de urgência geral, porque, segundo dizem, na noite de 2 para 3 de janeiro havia um único médico escalado entre a meia-noite e as 8 da manhã. Que comentário é que lhe merece uma situação destas? Olha, é evidente que a todos nós, portugueses, que nos habituamos a confiar no Serviço Nacional de Saúde, estes casos, estas situações recorrentes, dir-se-á, não são de agora, não são de agora, são todos os anos, em janeiro, porque a gripe todos os anos tem o mesmo efeito desestruturador. Causam elevada preocupação, porque nós, sobretudo, sentimos
que não há uma estratégia de inversão daquilo que são este acumular de situações. Eu acredito numa reforma estrutural que estava a ser feita por um governo que, entretanto, deixou de ser o governo que está à frente do país e, portanto, naturalmente que tenho essa leitura parcial, que houve uma reforma que foi interrompida e que era importante que pudesse ter sido continuada, embora o Sr. Diretor Executivo esteja a fazer uma parte daquilo que é a implementação das medidas que considerávamos necessárias, mas penso que falta aqui um aspecto muito importante e que era aquele que eu deixaria como recomendação, se possível enquanto nós continuarmos a gerir o Serviço Nacional de Saúde como se tratasse de um outro setor qualquer da administração pública e tivermos as mesmas regras, nós vamos ter os mesmos resultados. Ou há a coragem de recuperar um modelo que foi introduzido até por um governo do Partido Social Democrata no início dos anos 2000, dando mais autonomia aos hospitais e também anteriormente com iniciativas piloto, o Fernando da Fonseca, aqui o Amadora Sintra e outros hospitais, ou há coragem de fazer essa autonomização da gestão hospitalar, ou nós vamos ter sempre este cenário de remendos. Por outro lado, não podemos ignorar que a saúde é um setor crítico em qualquer país. Eu, na União Europeia, neste momento, tenho em mãos a elaboração de um relatório sobre a crise da força de trabalho na União Europeia e estes problemas que nós vimos em Portugal estão espalhados por todos os sistemas de saúde dos países ditos desenvolvidos. A falta de profissionais de saúde, a diferença de encarar a forma de trabalhar na saúde, a necessidade de introduzir novos mecanismos de estímulo, a necessidade de introduzir mais equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional, coisas que são muito efeitos também daquilo que foi a própria pandemia e que nós não introduzimos tão bem quanto era expectável e que estão a minar, de facto, os profissionais de saúde que estão a migrar ou para outros países ou para outras áreas de atividade, ou pior do que isso, como já se vê, com menos jovens a procurarem as profissões de saúde, porque elas são muito exigentes, muito desgastantes. A sociedade tem mais morbilidades, tem mais necessidades, tem mais expectativas e nós não estamos a conseguir acudir a isto. Não é um problema nosso, por isso vale a pena, por um lado, reformar o sistema em termos de regras de administração pública, mas por outro lado também olhar para esta diversidade e aprender com os outros. Muitos destes problemas, nomeadamente nas urgências e nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, já vêm do tempo em que era Ministra da Saúde. Mas na sua leitura, está ou não pior? Bom, eu diria que todos os anos, quando chega o mês de janeiro, e eu tenho muitos anos de meses de janeiro, porque antes de ser Ministra da Saúde fui administradora hospitalar, portanto eu recordo-me desta angústia do mês de janeiro todos os anos do meu exercício profissional. Parece que todos os anos as coisas estão piores. Não é uma questão de estar pior por este governo ou pelo outro, é uma questão de o sistema estar mais desgastado e está desgastado fruto também da frustração de as soluções que se pretendem implementar não trazerem os resultados esperados. Portanto, como portuguesa, como antiga Ministra da Saúde, o que eu posso mesmo desejar é que neste início de 2026 é que o governo tenha o êxito que todos lhe desejamos nesta área, que é crítica para a nossa estabilidade, para a nossa saúde. Nós estamos a cerca de 15 dias das eleições para a Presidência da República. Disse aqui há tempos que não apoiava António José Seguro. Mantém? Eu não apoio publicamente nenhum dos candidatos, mas naturalmente que tenho uma preferência de voto e naturalmente que o meu candidato é um candidato de esquerda. Mas não é António José Seguro, isso mantém? Não disse. Eu nunca disse que o meu candidato não era António José Seguro. Eu disse que não iria apoiar publicamente nenhum dos candidatos. Acho que mas essa posição deve-se aqui? Uma circunstância muito específica. Teria eventualmente a expectativa que tivessem aparecido outros candidatos. Tenho da função presidencial uma imagem, se calhar, muito formada em presidentes passados, como Jorge Sampaio, e, portanto, tenho essa bitola, o que, convenhamos, é uma bitola bastante elevada. Isso não quer dizer que
não esteja... É uma bitola elevada, como diz, e os 11 candidatos que existem à presidência da República não preenchem essa bitola. Portanto, preencha que eu vou votar, obviamente, e vou fazer uma escolha, e não vou votar em branco, eu vou votar, como disse, naquele candidato que a mim me parece que, podendo não ser o ideal, é o que melhor se aproxima daquilo que é a minha visão, da função da Presidência da República, em termos de exigência e em termos também do equilíbrio de poderes que neste momento se exige. Não acha que essa divisão, que já se percebeu que há no Partido Socialista relativamente ao candidato que se deve ou não apoiar para estas presidenciais, pode prejudicar aquele que é o candidato apoiado pelo PS, oficialmente, António José Seguro? Recuando às eleições de 86, nós vimos que houve uma série de fraturas entre os candidatos que as esquerdas apoiaram, digamos assim. Apesar de tudo, o candidato apoiado pelo Partido Socialista, Mário Soares, na altura, venceu as eleições. Portanto, eu só desejo o melhor ao Partido Socialista, independentemente de, pessoalmente, poder ter esta leitura que partilhei desde o início, que é a de que nenhum dos candidatos me enche as medidas no sentido de o apoiar publicamente. Isso não quer dizer que não esteja do coração mais com uns do que com outros. Marta Temido, muito obrigada pela presença neste Jornal à Noite aqui no Now. Obrigada, boa noite. Feliz ano novo.